grande debate aí, né? Estamos numa caverna, olha que legal, gente. Estamos numa caverna e essa caverna representa o que a gente está vendo lá no livro didático, né? Então, vamos entrar é, na nossa, na nossa caverna de chover. Isso. Então, a nossa caverna de chover, queridos, é esta daqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. No livro didático aparece a imagem, né? Você fala assim, tá, pô, mas tem uns cavalinhos ali, né, professor? Uns cavalinhos aqui, bonitinho. Tem uns rinocerontes. Tem aqui embaixo aqui tem umas paliçadas. Tem aqui talvez um ser humano, não sei, enfim. Isso tudo é tão relevante? É porque nós estamos falando de uma escavação aí de algo em torno de 32 mil anos, né? Então, não é uma coisa assim tão, a gente pode falar assim para vocês, desprezível, né? E ele faz essa indicação aqui para vocês do filme A Caverna dos Sonhos Esquecidos. Esse filme não tem online para você assistir inteiro, ele foi lançado com um documentário no History Channel. Vocês conseguem ver, quem tiver contato com o History Channel consegue ver o History em alguns momentos passa esse documentário. A última vez que eu vi não tem para assistir, porque é um pouco antigo. Mas e na internet, se vocês procurarem em inglês, o nome do filme é Cave of Forgotten Dreams, né, que é em inglês, né, Caverna dos Sonhos Esquecidos, do Werner Herzog, de 2010. Aí é só clicar enfim, é só já digitar no Google que vocês vão encontrar esta página aqui, ó, que tem o Cave of Forgotten Dreams, né, e tem o vídeo, eu vou passar um pedacinho para vocês verem que o filme às vezes não necessariamente sim, a imagem só no livro didático não representa o que o filme é, o que encontraram mesmo, né? Então, essa daqui é uma caverna, né? Aí você fala, tá, uma caverna, o que tem de tão importante, né? Essa caverna tem as pinturas rupestres mais antigas já encontradas até hoje, né? Ela tem 32 mil anos, mais ou menos, então é do Paleolítico, né? E ele tem algumas imagens assim espetaculares, né? Então ele vai mostrando que lá no fim, por exemplo, tem umas mãozinhas. É muito comum usarem mãos assim, para pintar em cavernas, né? Inclusive no próprio livro didático, em outro momento, tem Caverna das Mãos, né? E em particular tem uma pessoa que eles explicam no filme que tem um problema no mindinho. Então ela deixava sempre essa marca do problema no mindinho dele, né? Olha que legal. Ossadas ali de ursos, de leões antigos, aí, 30 mil anos. Mas como é que tem tanto tempo assim? Essa caverna, ela teve o desmoronamento, ela ficou literalmente selada no tempo. E ninguém entrou durante mais ou menos 30 mil anos. E por isso que ela está preservada, né? Agora, o mais legal é você olhar para cima aqui nessa caverna e começar a ver as pinturas, porque as pinturas elas foram feitas em 3D. Eles usaram as próprias dimensões ali da caverna para ir usando 3D assim, para dar uma impressão de movimento. Olha que legal. Ele está mostrando que tem um risco. Se você só olhar o risco, parece um risco. Mas se você se desloca um pouco mais, dá para ver que tem um desenho de alguma coisa ali, né? Olha lá o que vai aparecer. É um urso. É um urso. É um urso. Agora, aqui, por exemplo, tem cavalos, né? Dá para ver, ó, esses pintados de branco, ali, raspados, né? É espetacular mesmo a pintura, né? Vou passar mais um pouquinho, só para vocês terem uma ideia, essa caverna é protegida, eles não deixam ninguém entrar lá, no turista, nem pesquisador, nem ninguém, tem que ter autorização. Eles fizeram uma réplica dessa caverna numa região próxima e foi criada uma espécie de museu na França.
É muito legal, assim, né? E esse museu ele serve exatamente para fazer esse trajeto e visitar lá como que era a humanidade há 30 mil anos atrás, né? Agora, olha esse mural. Ó, painel dos cavalos. Olha os cavalos ali. Olha que loucura. É uma espécie de cinema paleolítico, assim, é impressionante. E a gente tem que pensar que tem uma série de outras questões aí envolvidas, especialmente ela não tem um urso também, né? Olha que legal. Ou um leão, né? Provavelmente é um leão, porque o leão também não tinha jupa naquela época, né? Olha que legal. Cara, muito lindo isso daqui. Esse aqui é um urso, aquilo ali talvez seja um leão. Mas os cavalos correndo, enfim, aqui os rinocerontes. Professor, não estou entendendo, não estou entendendo. Rinoceronte, leão. Você está falando do quê, professor? Está falando da Europa? Mas na Europa tem esses bichos? Claro que tem, né? Tem. Nessa época tinha, né? Isso que é o mais legal, assim, porque você está falando basicamente de um período em que outros animais existiam na Europa, né? Então esse vídeo aqui é muito espetacular, conta a história dessa caverna redescoberta em 94, tá? Em 96 ela foi catalogada e transformada em patrimônio histórico e hoje é talvez dos locais mais importantes na França, tá bom? Então assim, as pinturas mostram que a civilização, que o ser humano é muito mais antigo, né? Mas assim, se a gente for começar a contar a história do homem, né, por onde a gente começa? Né? Eu já cheguei a conversar com vocês um pouquinho em sala de aula sobre isso, e a gente debateu um pouquinho sobre essas diferenças das explicações científicas, né, que basicamente surgem, especialmente da questão do homem, né, dentro do século XIX, né. Então, quando que surgiu o homem, como que surgiu o universo, enfim, essas teorias elas são teorias recentes, né? Então o texto fala um pouco sobre isso, ele fala sobre a questão do evolucionismo, né? Então o evolucionismo lá do Darwin, né? Que é talvez a base desse debate, né? E depois ela fala também, enfim, tem um momento falando sobre a origem do homem, né? Que é algo bem interessante, e também do Lamaitre e da teoria que depois, mais à frente, vai ser conhecida como Big Bang, né? Que na verdade o Lamaitre não chamava de Big Bang, né? Foi uma teoria que recebeu esse nome depois, né? Grande explosão, dando origem ao universo. Pessoas sobre teoria. Então, são teorias. Ah, quer dizer que não tem certeza absoluta. Há uma diferença entre não ter certeza absoluta e ter um fundamento mitológico. Né? Os mitos, eles têm características e perspectivas diferentes, né? Servem para fundamentar visões de mundo, enfim. Já a visão científica é baseada em evidência. Né? Tem evidência do Big Bang? Tem evidência do Big Bang. Tem evidência de que o homem evoluiu? Sim, tem evidências. Quais são elas, né? O texto fala um pouquinho sobre essa questão da arqueologia, né? Da busca eu sempre falo assim que o grande segredo para pensar esse período aqui é discutir isso aqui, a arqueologia, né? Nós estamos falando de ossadas, estamos falando enfim, material que são encontrados que você não pode negar, né? Você não vai poder esconder ele no armário. Esses ossos existem. Né? E esses ossos dizem coisas para a gente, né? Então, a gente não pode simplesmente negar a existência deles. E tá, então assim, como que surgiu o homem? Bem, a gente tem que falar que as espécies surgiram no planeta Terra há algo em torno aí de 3 a 4 bilhões de anos. O livro de vocês ele vai um pouquinho mais para trás, né? Ele fala de 5 bilhões de anos, né? Mas assim, evidências concretas científicas a gente tem 3,3. É a perspectiva mais antiga que nós temos da existência de seres vivos, né? Mas assim, seres vivos com características mais elaboradas, né, que não são apenas unicelulares,
realmente é um período um pouco mais recente, né? Que eles chamam lá de era primária, era secundária, enfim, é o período do surgimento dos animais e depois dos próprios dinossauros, enfim, né? De toda a biologia, digamos assim, se estruturando aqui na Terra. E é nesse último período que surgem os mamíferos, né? Os mamíferos ali têm 100 milhões de anos, mais ou menos, e depois do cataclisma ali da última extinção, né, que é a extinção dos dinossauros, que aconteceu mais ou menos 63, 64 milhões de anos atrás, né? Aí nós temos o surgimento das espécies primatas, né, aos pouquinhos. 30 milhões de anos já tem os primeiros primatas, né? Nós tem 8 milhões de anos atrás, mais ou menos, os Sahelanthropus, que é um ser mais próximo, talvez, aos hominídeos. Depois nós temos vários outros, Ororim, etc. Eu vou fazer um vídeo com slides, assim, explicando mais certinho esses animais, né? Essas espécies. Mas, assim, a grande questão aqui nossa é a seguinte, gente. Algo que vocês têm que se perguntar bastante. Somos ou não somos primatas? Viemos ou não viemos do macaco? E aí, o que vocês acham? Bem, no meu ponto de vista, assim, parece que a questão já não é mais essa, né? Eu acho que sim, nós somos macacos, gente, somos macacos. Essa é a verdade. Então, tá, então, a gente é macaco, mais ou menos macaco, tá? Gostaram dos meus macacos, né? É legal. Eu tô prestando atenção, então nada, né? Tô nem aí. Você é muito louco, sou mesmo. Então, esse processo para construir um homem baseado na questão da evolução é muito importante, né? Bem, o livro nosso, ele não vai trazer muitos esquemas, isso atrapalha um pouquinho, né? Mas ele trabalha o Australopithecus, né? Ele fala que o Australopithecus, especialmente a Lucy, é muito importante, né? Aí faz aqui mostra ali a questão do Australopithecus fêmea, enfim, 3,2 milhões de anos, seria talvez uma primeira espécie próxima da gente, né? Aí ele começa a falar de outras espécies, né? Mais pra frente ele fala aqui do, do Homo habilis, enfim, né? Deixa eu dar uma limpada aqui, uma corrida um pouquinho, tá descendo, né? Então ele fala aqui para baixo do Homo habilis, Homo erectus, vamos circular eles aqui, ó. Homo habilis, Homo erectus, Neandertal, né, os sapiens, são as espécies mais famosas e conhecidas, mas assim, existem pelo menos umas 30 espécies hominídeas assim, conhecidas, já catalogadas, e algumas não descobertas. A gente não tem ossada de todos. A pessoa tem muita ossada antiga, assim, tal. Tem 3 apenas que tem mais de 1 milhão de anos hominídeos. Então, nossa, então ossada completa mesmo de hominídeo são poucas. A gente tem várias evidências, vários esqueletos, crânios, etc. Né? O mais famoso é a Lucy, que 3 pouquinhos de milhões de anos, que é do Australopithecus afarensis, né? Mas tem também de 2 Homo erectus aí, que é de mais de 1 milhão de anos, né? Então temos sim alguns esqueletos bem importantes e ossadas aí muito significativas, inclusive crânios, etc. Né? Ele fala aqui, inclusive, lá do Homo de Java, né? Que é o Homo erectus. Pois bem, inclusive essa questão é bem interessante, né? Que sempre se discutiu, de onde que vem, de onde que vem. É na África, isso não tem dúvida nenhuma. A gente sabe que é na África a origem do homem, especialmente do sapiens, né? Em cima tem uma pequena discussão que é um tema bem interessante, né? Pré-história, né? É um nome correto? Que eu estudaria pré-história? Tem alguns historiadores usam a origem do homem, processo de hominização, usam outros termos porque eles consideram que pré-história é um termo ultrapassado. Eu concordo com eles, pré-história não é o melhor termo, ele define história apenas naquilo que se divide entre história escrita e não é o ideal. Né? Então, o ideal é a gente realmente ter essa perspectiva aí da história dentro de uma perspectiva mais ampla, né?
até porque a gente viu ali, por exemplo, que pintura rupestre tem uma função bem significativa, né? Pois bem, e para fechar aqui, né, ele faz uns últimos debates sobre paleolítico e neolítico. Essas expressões não são mais assim tão importantes, significativas, porque o que aconteceu? O paleolítico, na verdade, ele se distingue por duas questões, né? É um período em que o homem ainda não tem agricultura, né? Eles chamam de período de pedra lascada, de pedra antiga, se você quiser, né? Paleo antigo, lítico pedra. E é um período em que o Homo sapiens ainda não se desenvolveu plenamente, ele ainda é nômade, né? Ele, portanto, ele não fica fixo em algum lugar. A gente usa a palavra sedentário, né? Não no sentido sedentário de não fazer exercício, não é isso. Sedentário no sentido de ter uma residência fixa, né? Mas, assim, tem povos que até hoje são nômades, né? Um exemplo, por exemplo, o grupo Guarani, aqui na América do Sul, né? Então, assim, caracterizar um homem primitivo como nômade, um homem evoluído como um homem sedentário, não tem muito sentido, sabe? Então, por isso, aos pouquinhos, esses conceitos vão meio se perdendo. Eu queria fazer uma anotação, aqui do lado tem um filme muito legal, chamado A Guerra do Fogo, eles falam sobre esse filme aqui, e se tiverem a oportunidade, assistam, esse filme é muito legal, falando ali sobre a questão de hominídeos buscando fogo e tal, né? Então, assim, quando que seria o Paleolítico? 2,3 milhões de anos até mais ou menos 10 mil anos atrás, né? Então, esse período seria o período Paleolítico. Ah, mas professor, é assim em toda parte do mundo? Não. Na América, por exemplo, o Paleolítico vem até 4 mil anos atrás, mais ou menos, né? 4 mil isso em algumas regiões e 6 mil em outras regiões. Por quê? Porque foi nesse período que teve agricultura. Ah, mas a agricultura é tão importante assim? Aí não é. Eles criaram isso para fazer essa distinção, mas a gente sabe, por exemplo, que lidar com espécies, fazer manejo de espécies é algo que o ser humano faz há muito tempo e não necessariamente a partir do modelo agricultura europeu tradicional, tá? Vamos seguir um pouquinho aqui. Ele fala do fogo como algo importante, lembrando que o Homo sapiens não é a única espécie hominídea que controla o fogo, né? O habilis, se tem dúvidas, o erectus tem certeza que ele mantinha fogo, tá? E o Neandertal, ele produzia fogo também, né? Porque controlar o fogo e produzir o fogo é diferente. Você pode, por exemplo, pegar uma região que tem lá um fogo e tal, e manter o fogo aceso, que é a ideia do filme ali da Guerra do Fogo, tá? E, por fim, aqui temos outros dois debates. Como surgiu a linguagem humana, né? Porque eu não sei se vocês perceberam, mas, assim, eu percebo isso, mas os macacos superiores, né, chimpanzé, gorila, etc., eles conseguem até se comunicar por linguagem de sinais, mas eles não têm capacidade de linguagem falada. A, a laringe humana, enfim, serve exatamente para expressar voz, enfim, é algo que foi só o Homo sapiens a princípio que desenvolveu bem e que outras espécies talvez tivessem, talvez se comunicassem também de uma forma bastante avançada, mas isso não significa necessariamente que todos os outras espécies têm. Né? Então, assim, uma discussão bem significativa do desenvolvimento do ser humano como espécie da fala, tá? Como algo que realmente construiu a ideia de ser humano. A fala e a comunicação como uma base do que é o ser humano. E para a gente fechar, encerrar mesmo, né? Nós temos a discussão sobre o neolítico. Existem até algumas discussões, idade do metal, idade do bronze, idade... Vocês já viram isso? Idade do ferro e tal. Não se discute mais tanto isso, porque assim, a gente sabe que cada local tem características diferentes, né? E que o neolítico teria surgido entre 10 mil e 6 mil, mais ou menos, anos atrás, né? Antes de Cristo, mais ou menos, aí já joga para 12 mil anos atrás, né? Se a gente for pensar, mas enfim, a grande questão é que o neolítico ele estabelece a questão de elaboração de instrumentos, de ferramentas e da questão da agricultura. É o momento que surgem as primeiras vilas, enfim, mas ainda nós não temos uma grande civilização. As civilizações elas vão se estabelecer por uma característica especial, que é a questão da concentração de pessoas em determinadas áreas para a sobrevivência.
Então, isso acontece especialmente em regiões assim áridas ou com dificuldade de plantação, porque você tem apenas uma região de rio para produzir alimentos. Então, ali é uma aglomeração de pessoas e ali a civilização tem que acontecer. Já em outros locais, homens espalhados é mais difícil, né? Não necessário ter essa característica, certo? E para fechar, o último aqui ele fala um pouquinho sobre essa questão do ser humano paleolítico. Essa pintura rupestre é linda demais, né? Eu acho muito perfeita. É uma das coisas mais belas que o ser humano já encontrou. Certo? Bem, no próximo vídeo a gente vai voltar nessas perguntinhas aqui, né? E agora, para a gente fechar, fica aquela perguntinha, né? Você vê do macaco? E aí, o que você acha? Hein? Hein? Tô de macaco, não é um macaquinho. Certo? Falou para vocês, pensem bastante nisso, façam os exercícios. Próximo vídeo a gente continua, tá bom? Nessa hora, você é ou não é uma macaco? Não sei não, hein? Sei não, hein? Tchau, tchau.